Hello students, welcome to English class. Alunos do segundo ano, sejam bem-vindos para a aula de inglês. Vamos iniciar nosso conteúdo, dando sequência, aos tempos verbais, ao past continuous. Lembrando, pessoal, que vocês já viram o present continuous, o simple present, E agora, continuando no passado, o past continuous. Muito importante vocês fixarem a gramática, principalmente os alunos, que já estão com uma boa sequência aí, que vão iniciar na parte de informática, que precisam, estudar o inglês, tanto da parte técnica quanto da parte de gramática, porque não tem como separar. A gramática ajuda por demais os demais conteúdos, as demais habilidades na língua. Não tem como você escolher e dizer que não precisa de estudar a gramática. Nós precisamos sim. Para compreender um texto, por exemplo, um manual, qualquer um texto, se nós identificamos os verbos, se ele está no presente, no passado, no futuro, isso já é um bom caminho. Então, vamos pensar assim, Cada parte tem a sua importância e precisamos estudar passo a passo. Então, vamos aqui. Past continuous. O que significa past continuous, O passado contínuo. Que tempo verbal é esse, O presente contínuo era uma coisa que estava acontecendo, uma ação, que estava acontecendo naquele determinado momento, no presente. E o passado contínuo, ou seja, era uma ação que estava acontecendo naquele momento, no passado, certo? Existe só o simple past, que é o passado simples. Aconteceu e finalizou aquela ação naquele determinado momento. E o passado contínuo, ou seja, o past continuous, era uma ação que estava acontecendo no passado, Vamos ver o texto. Vamos contextualizar. Vamos tentar entender aqui esse texto. Read the following text. It was Sunday. The sun was shining and many people were going to the park. John and I were there too. My brother was riding his bike and I was running around the lake. There were some boys playing soccer and some kids were eating popcorn. Vamos tentar entender esse pequeno texto, Com ênfase nessas palavras em negrito, It was Sunday. It was Sunday. Era domingo, certo? Pronto, era domingo. It was Sunday. The sun was shining and many people were going to the park. O que essas pessoas estavam fazendo? Onde estavam indo? John and I were there. My brother was riding his bike. Meu irmão estava andando na bicicleta dele, E eu estava, I was running, e eu estava correndo no lago. Havia algumas crianças brincando, ou jogando futebol, soccer, playing soccer, e algumas crianças estavam comendo popcorn.
Então, esse texto, ele está descrevendo ações, pessoal, que estavam acontecendo no passado, naquele determinado momento, aquela ação estava acontecendo. Percebam as palavras em negrito, certo? Dois verbos juntos em uma frase. Was shining, were going. E por que tem o was e o were, né? Was running, was reading, were playing, were eating. Vamos para a parte gramatical. Como é formado o passado contínuo, o past continuous? Como é formado o passado contínuo em inglês? Qual é a estrutura de uma frase, né? Eu vou ter o sujeito, vou ter o verbo to be no passado. Qual é o verbo to be que eu falo que sei tanto, né? Is, am e are. E no passado, como é que fica ele? Fica was ou were? Was ou were? E outro verbo acrescentado de ing, o verbo da ação, né? Play, jogar, reading, ler, né? Aí vai depender do que está acontecendo, esse outro verbo aqui, para descrever a ação. Então, a estrutura é essa, vai ter um sujeito na frase, vai ter o verbo to be no passado, vai ter outro verbo acrescentado de ing, certo? Sempre assim, dois verbos, o to be no passado e o outro verbo da ação acrescentado de ing. Quais são as formas do verbo to be no passado? Was e were. I was, you were, he, she, it was, we, you e they, we, you e they were. Era para ter esse you aqui novamente, só que eu acho que ele já tinha colocado aqui para não confundir vocês, certo? É a mesma coisa. I was, he, she, it was, you, we e they were. Pay attention. Vamos prestar atenção, né? Ah, é só colocar isso e acrescentar o ing, né? Essas regrinhas aqui vocês já viram no present continuous. Para observar que nem sempre você acrescenta ing ao verbo. Às vezes você tem que modificar. Ou seja, o verbo to die, to lie, né? Que termina em e, você tira o e, troca por y e acrescenta o ing. Assim como o verbo be, né? Você acrescenta o ing. Ele é uma exceção que a regra que temos é que quando a gente termina, o verbo que termina em e, você tira o e para acrescentar ing. Mas o be não, ó, permanece o e. Por isso que tem que prestar atenção nessas exceções e nessas regras, certo? Quando o verbo terminar em CVC, que é o caso de to swim, to cut, to run, são verbos curtos monossilábicos. O que fazemos? Acrescenta a última letra, duplica para acrescentar ing. Cut, cutting, run, running. Certo? Vamos aqui recordar, fazer um pequeno exercício, já treinando, né? Eu tenho was shining, were going, was reading, was running, were playing, were eating, né? Lá do texto que vocês viram, né? Was, tava it, né? Were, they, was, he, was, I. Some boys, os garotos, were. As crianças, they kids, é a mesma coisa que elas, were, né? It was shiny, they were going, he was reading, I was running, some boys were playing, they kids were eating. Todas essas frases aqui estão no
past continuous, né? Sujeito, verbo to be no passado, o outro verbo da ação acrescentado de ing. Vamos dar sequência. E se eu for escrever uma frase negativa, se eu quero dizer que eu não estava jogando, o que eu faço? As frases negativas eu acrescento not ao verbo to be no passado. Se é was, wasn't. Se é were, weren't. Ou seja, was mais not, wasn't. Were mais not, weren't. Certo? A forma abreviada. Aí vai ficar I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, they weren't. Playing, aí vai reading, vai running, né? O verbo da ação, acrescentado de ing. Negativa, acrescento not ao verbo to be. Tá aqui, né? As mesmas frases anteriores, acrescentado not ao verbo to be. Certo? Lembrando que vocês têm que saber, com it eu uso was ou were. Certo? É singular ou plural? Eu uso o quê? Existem duas formas, was e were. Com quem que eu uso? Né? Para isso tem que ter treino, pessoal. Tem que escrever, tem que estudar. E na forma interrogativa, como que eu faço para uma frase interrogativa, né? Na afirmativa é de um jeito, na negativa de outro, e na interrogativa o que eu faço? Na interrogativa eu inverto, certo? Eu não acrescento not. Not é negativo. Na interrogativa, como eu faço para escrever uma frase na interrogativa? Eu inverto, eu coloco o verbo to be na frente e o sujeito depois. Olha como é, ó. É só inverter a sequência, a posição, né? Primeiro verbo, depois sujeito. Só o verbo to be que vem na frente, depois o sujeito. Lembrando que o sujeito pode vir não o pronome pessoal, mas o nome de uma pessoa, ó, como aqui, ó, alguns garotos, some boys, é alguns garotos. Então, a mesma coisa que fosse they, que fosse eles, é were, né? Tá aqui, ó, não veio pronome, né? Veio um nome, mas eu inverti, certo? Na interrogativa, eu inverto a posição da frase. Inverto o pronome, né? O pronome fica depois. Quem vem na frente é o verbo to be no passado. Então, observar, né, a estrutura. Vocês têm que saber aqui com quem uso as, com quem uso were. Saber que existe dois verbos, o to be e depois o outro da frase acrescentada de ing. E saber de uma frase na afirmativa, de uma na negativa, que eu acrescento, o que eu faço. E na interrogativa, que eu faço a inversão. Vamos rapidinho para um quiz, né? Vamos analisar aqui, ó. He was doing his homework when I called him. Correct or wrong? Já tá a resposta, né, pessoal? Correct. Mas eu vou dizer para vocês por que está correto, né, ó. Sujeito, verbo to be no passado combinando, o outro verbo acrescentado de ing, ó. Tá tudo certo, ó. Ele estava fazendo a atividade de casa quando, né, eu o chamei. Tudo ok. Tá tudo certinho. Wrong, correct. Aqui. Did you watch the movie? Você assistiu o filme? Você assistiu
o filme? Yes, I was. Sim, eu estava assistindo, não era? Então, por isso que está errado aí, né? Por quê? A gente estava precisando aqui de uma construção de uma frase. Como essa frase? No simple past ou no past contínuo, né? Era uma ação que estava acontecendo e aqui ele escreveu no simple past, um passado acabado. Você assistiu o filme? Sim, eu assisti. Sim, tá correto aqui se a ação tivesse acabado, mas era para ele ter perguntado assim: você estava assistindo o filme? Aí, sim, eu estava assistindo. Era para ter colocado no past contínuo, ter colocado assim: were, né? E o watching the movie, né? Ter colocado aqui ter tirado esse did, né? Ter colocado o verbo to be no passado, que é o were, e aí o watching the movie, porque aqui está se tratando de uma ação que estava acontecendo. Ele perguntou se você estava assistindo o filme, né? Você estava assistindo o filme? Yes, I was. Certo? Sim, eu estava. I was watching. Eu estava assistindo, né? Aqui ele não poderia fazer essa pergunta no past continuous, não. Aqui está certo se for no simple past, né? Era uma coisa que nem estava acontecendo. Sim, ele assistiu o filme. Pronto, só afirmando. É isso que vocês têm que compreender. Não é se o I está combinando com o as. Não, não é em relação a isso, certo? É ao sentido da frase, né? Aqui é um passado simples, não é um passado contínuo, não é uma ação que estava acontecendo. E dá a entender que era para a gente usar o passado contínuo, não o passado simples, né? Nós estamos estudando o passado o quê? Contínuo. O did eu uso no passado simples, certo? Isso aqui é a construção de uma frase no passado simples, certo? Nós estamos estudando no passado contínuo, né? O que é passado contínuo? Uma ação que estava acontecendo no passado, né? Estava acontecendo. Aqui, ó, como essa, que ele perguntou. Were you and John studying? Você e John estavam estudando? Yes, we were. Sim, nós estávamos, certo? Por isso que correct, em relação à outra, né? E não tem esse auxiliar did não, pessoal. E não tem did, olha, vejam por essa. Quem é que você usa? Ou was ou were. E o verbo, né, da ação acrescentada de ing. Outro quiz, né? Ele diz, I was washing the dish and Tom was sweeping the floor. Duas frases no past continuous, né? Descrevendo ações que eles estavam fazendo. Eu estava lavando os pratos, né? E Tom, né, estava varrendo o chão. Correct. Mais outra. Não, ok, né? Isso aí já para vocês treinarem, ficar melhor, né? Entender melhor a explicação. Na próxima aula vai ter atividade e vocês vão colocar melhor em prática, né? Lembrando que eu peço sempre que vocês façam anotações, resumos, né? Como vocês gostam de estudar, para tentar fixar melhor. Então, por hoje, pessoal, é só. Bye, bye.
See you next class. Goodbye, pessoal.